Pode começar, Caio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Aragão, eu sou engenheiro agrônomo e vou acompanhar vocês nessa disciplina de gestão agroindustrial. Vou me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, eu tenho 27 anos e eu trabalhei com indústria de cerveja, trabalhei com batata também aqui em Minas Gerais. E hoje eu estou trabalhando com cerveja de novo, tá? Eu administro uma cervejaria aqui em Minas. Durante nossos encontros, a gente vai falar sobre vários assuntos aí que permeiam o universo da gestão agroindustrial. E hoje a gente vai começar a parte mais básica, tá? Primeiro conceituando o que são sistemas agroindustriais. Meu microfone está certinho? Está dando para ouvir? Tranquilo? Vamos lá. Gente, uma coisa importante, durante as aulas e até o final do curso, na verdade, eu não vou falar sistema agroindustrial, ou não vai estar escrito sistema agroindustrial, tá? A gente vai estar usando a sigla SAI ali, tá? Então, toda vez que vocês lerem SAI, a gente está falando de sistemas agroindustriais, tá? Que é são palavras muito grandes para falar toda vez. A importância do SAI, gente, agregar valor aos produtos agropecuários, tem um papel estratégico no agronegócio brasileiro, principalmente nessa parte de agregação de valor, tá? E na comercialização diferenciada dos produtos, e também fomenta o desenvolvimento econômico e rural, tá? Os sistemas agropecuários, eles geram muito emprego, muito mais do que só a pecuária ou a agricultura de maneira individual, tá? Conceito, gente. Os sistemas agroindustriais são o conjunto de atividades que cooperam para a produção dos produtos agroindustriais. A partir da produção de insumos, então, durante toda tudo que participa da cadeia entra no nosso conceito de sistema agroindustrial, tá? Produção de adubo, produção de semente, produção de maquinário, até a chegada do produto final, tá? Como pode ser massa, biscoito, queijo, óleo, o produto já diferenciado, até o consumidor final. Então, o sistema agroindustrial é desde o começo da produção de insumo até a chegada do produto de forma diferenciada ou até em forma in natura no consumidor final. A abrangência do SAI, como eu falei, eles não se limita a uma única matéria-prima, tá? Ele abrange todos os produtos de origem agropecuária industrializados. A gente tem 6 conjuntos no SAI, tá, gente? Que a gente divide eles no sistema agroindustrial. A gente tem o setor, a gente pode falar disso como setores, tá? Da agropecuária e da pesca. A gente tem as indústrias agroalimentares, que são as IAAs, que a gente vai falar delas daqui a pouquinho também. A gente tem a distribuição agropecuária e alimentar, tá? Que seria a parte logística, que também faz parte é um dos nossos conjuntos. A gente tem o comércio internacional, que seria o caso da exportação, de commodities principalmente. E aí a gente tem a indústria de serviços e apoios, tá? Consultoria, manutenção, esse tipo de coisa. Aqui um pouco como é que funciona a nossa cadeia, tá? Como ela se divide. Aqui as indústrias de apoio, transporte, combustível, químico, mecânico, eletrodoméstico, embalagem e outros serviços. Na produção a gente tem agricultura, pecuária, pesca. Transformação a gente tem as indústrias agroalimentares primárias, secundárias e terciárias. E aí a gente tem a distribuição, tá? Seria varejo, restaurante, hotel. E no caso também a gente tem as não alimentares, que tem a exploração florestal, a indústria do fumo, tem a indústria do látex também, tá? Móveis, papéis, entre outros. Couro e pele. Aqui o papel do sistema agroindustrial no agronegócio.
O Brasil exporta muito produto in natura, tá? Como commodity, principalmente soja, tá, gente? Nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo, se a gente não for o maior. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, de forma geral, tá? E a gente exporta quase tudo in natura, o que faz com que nossos produtos sejam comercializados e sujeito a preço de mercados internacionais. Por exemplo, a gente não trabalha com oferta e demanda interna. No caso da soja, por exemplo, a gente trabalha, o nosso preço é balizado com a Bolsa de Chicago, tá? Então, a gente não define o preço da soja que a gente está vendendo. O sistema agroindustrial, ele pode industrializar esses produtos, ele pode agregar valor, e aí a gente consegue entrar em mercados diferenciados, tá? Agregar bastante valor no nosso produto, que aumenta muito a rentabilidade para os nossos produtores e melhora a nossa economia também, tá? Deixa eu diminuir aqui. Agora, os sistemas agroindustriais, as etapas do agronegócio. A gente divide em três etapas também, tá? O sistema agroindustriais, que seria antes da porteira, no caso, seriam as indústrias de insumo, pode ser químico, adubo, sementes, essas coisas. Dentro da porteira, que seria a produção agropecuária, que é o nosso foco, e depois da porteira, que são as indústrias agroalimentares também, que a gente vai focar, e processamento, distribuição e varejo, tá? São as três etapas, antes, dentro e depois da porteira. A gente vai falar mais disso durante a aula. Papel das indústrias agroalimentares, tá? As IAAs, elas atuam depois das porteiras, elas são o que vai processar os nossos produtos in natura e transformar eles em alimento final para o consumidor, tá? É muito importante a gente pensar no sistema agroindustrial como uma visão integrada, tá? A gente tem que entender que começa antes da porteira, que vai envolver indústria de insumo, vai dentro da porteira, antes da porteira, a indústria de insumo, dentro da porteira, a produção agropecuária e depois as indústrias agroalimentares, tá? Na parte da produção, do armazenamento e na distribuição. Aí depois da distribuição, a gente pode ir para atacadista, varejista ou até para o consumidor final direto, tá? Depende do nosso modelo. O sistema agroindustrial, gente, ele vai ser muito importante para o fortalecimento do nosso agronegócio, tá? Quando a gente gera valor, agrega valor no nosso produto, a gente vai estar gerando empregos e a gente está girando a nossa economia de uma maneira mais eficiente, tá? Do que a gente vender só produtos in natura. E a integração dos setores é a chave para a competitividade global, gente. Os países do mundo aí, da Europa e a China e os Estados Unidos, eles têm o costume já de industrializar os produtos dele, tá? O Brasil é um país subindustrializado. Então, a gente, para competir no mercado contra essas potências mundiais, a gente precisa integrar os nossos setores e conseguir agregar esse valor no nosso produto in natura, tá? A gente tem que parar de vender soja para a China e comprar óleo da China, tá? O ideal é vender só o nosso óleo para a China. Aqui, a globalização e comércio internacional. A gente vai falar um pouco sobre o panorama mundial sobre esse assunto, tá? Na década de 90, a globalização redefiniu o agronegócio. Aqui o boom principal das commodities, tá? No começo da década de 90, no final da década de 80. Abertura de fronteiras agrícolas no Brasil, expansão para o Cerrado e o Mato Piba. Nos anos 80, a gente teve a expansão dos agricultores, principalmente que vinham do sul e subiram para o Cerrado. E mais recentemente, a gente está na nossa nova fronteira agrícola aqui, que é o Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é onde onde a gente está vendo aberturas de novas áreas agrícolas, tá?
Aí, com isso, a gente tem a mudança, com a globalização, a gente teve a mudança da mentalidade do produtor, tá? O produtor, ele deixou de ser mais familiar, ou só plantar comida para vender comida, e veio a necessidade de uma maior tecnologia, da adoção de maior tecnologia pelo produtor, e também de que a fazenda ela não é só o sustento, né, da família. Ela é uma empresa rural que tem que gerar lucro e riqueza para a família e para as pessoas. Então a gente passa de uma visão rural, da propriedade rural, para uma visão mais empresarial, tá? E a gente procura sempre, vai procurar mais agora, após a globalização, tá? Gestão eficiente da propriedade como empresa, e a gente vai sempre focar em planejamento, custo e comercialização, visando o lucro, tá, gente? A gente não é mais só um fornecedor de matéria-prima, a gente tem que pensar como uma empresa mesmo, tá? Sistematização e eficiência. A empresa rural ela tem que seguir alguns critérios, tá, gente? Ela tem que seguir algumas etapas para que dê tudo certo, para que a gente tenha eficiência realmente, tá? Por exemplo, decidir o que produzir com base em dados, pesquisa sobre preços, sobre custos, antes da gente decidir o que a gente vai colocar na terra, tá? Comprar insumos com estratégia, sempre se puder comprar antecipadamente, porque na hora, quando a demanda estiver muito alta, provavelmente esses insumos vão subir, tá? Buscar sempre eficiência e eficácia na gestão, gente. Integração da tecnologia do campo, ciclo de convergência tecnológica, agricultura digital informatizada e fazendas cada vez mais conectadas e tecnificadas. Hoje em dia é comum a gente ver pulverização com drone, a precisão é uma coisa que é muito bem difundida hoje em dia, mas na década de 90, pré-globalização, isso era algo muito raro, tá? Até enquanto eu estava na faculdade, quando eu me formei, não era algo tão comum esse esquema de agricultura de precisão, e o produtor ele tinha até uma fama de não ser muito aberto a novas tecnologias. Mas hoje em dia isso já mudou muito, tá? Hoje em dia a gente vê produtor que usa tablet na fazenda, que ele usa pulverização por drone, agricultura de precisão. Hoje em dia são ferramentas que são muito benéficas para o produtor e, graças a Deus, o Brasil está caminhando para um lado tecnológico na agricultura que vai ser muito bom para o nosso futuro, tá? Aí, novo paradigma do agronegócio, integração entre pesquisa, insumo e distribuição, consultoria técnicas e uso de aplicativos, como eu falei, tá? E tomada de decisão conjunta entre produtor e consultor. Consultor vão ser vocês, tá, gente? Nós somos os consultores. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, tá? Sabendo o que tem de tecnologia nova, sabendo o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa eficiência no agronegócio, tá, gente? Licença que eu vou tomar uma água. Não somos só nós que temos papéis para o desenvolvimento do agronegócio, tá, gente? O Estado também ele deve ser muito atuante nesse tipo nessa nossa área, principalmente pela importância que o agronegócio tem para o Brasil, tá? Como o volume que a gente gera no nosso PIB anual, tá? A tecnologia que vai ditar as regras hoje em dia da nossa produtividade. E como tecnologia, gente, não entendam só telas e coisas eletrônicas, tá? Pesquisa sobre novas práticas, novos produtos, esse tipo de coisa também entra nesse sentido.
Aqui, antigas práticas perdem valor sem o apoio estatal, tá? Porque, por exemplo, o investimento em pesquisa, como ele tem um retorno muito demorado, muitas vezes a iniciativa privada não investe tanto em pesquisa de novas tecnologias. Então, às vezes, a gente é muito dependente do Estado, com órgãos tipo a Embrapa, tá? Principalmente a Embrapa, para apoiar a gente nesse tipo de pesquisa, tá? Outra coisa que o Estado pode fazer para a gente, pela gente, é ajustar câmbio, juros, impostos e inflação. São coisas que afetam principalmente a nossa comercialização de commodities, tá? Aqui, tecnologias do presente também. Como eu falei para vocês, que a gente tem que estar sempre tá pensando sempre na melhora e tratando a propriedade rural como uma empresa, é muito importante essa integração da tecnologia com a nossa produção, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Convergência, biotecnologia, tecnologia da informação, né? Nanotecnologia e ciência cognitiva. Isso é tudo que já é realidade dentro de uma propriedade rural, tá, gente? Aqui, agricultura moderna, digital e integrada. Desafios brasileiros na globalização. Qual que é o problema do Brasil? O que a gente pode melhorar? Como que a gente está nesse cenário agora, tá? A gente exporta muita matéria-prima e importamos muitos faturados. O que que acontece com a nossa balança comercial? A gente vende produtos com menor valor agregado, produtos in natura, e compra produtos de maior valor agregado, o que deixa a nossa balança comercial negativa, tá? O Brasil tem a necessidade de agregar valor ao produto que a gente comercializa. O problema da iniciativa privada com isso, ao agregar valor à soja, por exemplo, é que a indústria da soja ela demoraria muito tempo para ela se pagar. Tipo assim, uma prensa de soja ela demora coisa de 15 anos para ela se pagar, entendeu? Então, é algo que a gente está caminhando a passos um pouco lentos, tá, gente? Nesse esquema de agregar valor e parar de importar só matéria-prima. E a agroindústria é a nossa solução para aumentar a rentabilidade, tá? É processar o nosso produto in natura aqui antes de vender para fora. Antes da gente exportar, a gente conseguir agregar valor nele aqui dentro, tá? Aqui, o caminho para o desenvolvimento, tá, gente? Do nosso agronegócio. Eficiência e inovação como os pilares do nosso sucesso, fomentar pesquisa em agroindústrias, integrar tecnologia e gestão de mercado globalizado para o futuro do agro. Agora vamos falar um pouco sobre commodities, tá, gente? O Brasil é o 24º país mais poderoso do mundo. A gente tem um destaque muito grande nesse setor agrícola por suas commodities, no caso soja, milho, mas principalmente soja hoje em dia. A carne também é uma commodity, tá? Soja, milho, carne e café são as nossas principais hoje em dia. Tem carne, sobre carne a gente está falando dos três principais, tá? A suína, bovina e a de aves, tá? O que são commodities, gente? São mercadorias de baixo valor agregado, tá? É uma matéria-prima padronizada. Ela geralmente ela não muda de uma para outra. E o preço é definido por oferta e por demanda global. Não é oferta e demanda interna somente, tá? É principalmente a global. A gente tem alguns tipos de commodities, a gente tem as commodities agropecuárias, tá? E aí, nesse caso, a gente tem as ambientais e as agrícolas. A gente também tem as não agropecuárias, por exemplo, uma commodity que o Brasil exporta muito é o aço, por exemplo, aço, ferro, são commodities também. As ambientais, no caso, água, madeira, energia, celulose, e as agrícolas, soja, trigo, café, carne, milho, algodão, tá? A gente tem o problema das commodities, não é um problema, na real, pode ser um problema, mas pode ser um benefício também, mas geralmente é o que, é o, é o que gera problema para a gente.
É a variação de preço dela no mercado, tá? Dependendo do que acontece no mercado internacional, ou, por exemplo, o que está acontecendo agora da guerra, o preço pode aumentar muito, pode descer muito. No caso, quando a gente tem alta oferta, a gente tem a queda dos preços. Quando, por exemplo, próximo do fim da safra que todo mundo colheu, a oferta aumenta muito e o preço cai lá embaixo. Aí, às vezes, acontece uma quebra de safra ou alguma coisa acontece e a demanda aumenta muito, os preços aumentam, tá? Por exemplo, na pandemia, o preço aumentou bastante. Especulações financeiras influenciam o mercado também, tá? O que acontece, aquelas coisas de filme, de bolsa de valores, a soja, ela se comporta daquela mesma forma na bolsa de Chicago, tá, gente? Outros fatores que influenciam, tá? Fatores internos aqui. Praga, doença na lavoura, clima. No gado, a gente tem coisa de parasita, tem problema de parasita, doença, essas coisas. A gente tem clima desfavorável, fator político e comportamento do consumidor. Por exemplo, se a gente parar, se do nada, de um dia para o outro, saiu uma pesquisa que o óleo de soja, sei lá, ele pode causar algum problema para a saúde muito grave, a demanda por soja vai diminuir muito, porque a gente consome muito óleo de soja, tá? Outros fatores que influenciam o preço, por exemplo, o clima. Esse ano o café estava muito caro, tá, gente? A saca do café estava num preço absurdo. E foi principalmente por causa de uma seca que teve e a gente teve uma quebra de safra. Então a demanda continuou a mesma, na verdade, só que a oferta diminuiu muito. E o que fez com que aumentasse muito o preço do café, tá? E esse ano o produtor de café que conseguiu colher, ele fez muito dinheiro, tá, gente? Agora, como é que a gente vai como é que a gente pode valorizar nossas commodities, tá? São produtos que a gente não consegue, são produtos mais uniformes, tá? Mas de qualquer forma, a gente consegue manter a qualidade dela no campo, tá? Uma qualidade mínima. Uma produtividade alta. Graças a Deus, nosso país é muito, muito bom com isso. Conhecer o mercado e ter o planejamento estratégico, principalmente na parte da comercialização, tá, gente? E na compra. E aproveitar os preços positivos, os momentos positivos de preço e de produção. Qual que é o desafio do produtor rural? O mercado nacional é pulverizado e dificulta os ganhos. A gente não tem uma comercialização unificada de soja, que faz com que o produtor tenha alguma certa dificuldade na hora de comprar. Os compradores internacionais, eles atuam via bolsa, no caso da soja, da Bolsa de Chicago, e a gente tem uma necessidade maior de preparo e informação, tá? Porque o produtor, ele não pode saber, não tem como ele acompanhar todas as variações no mercado e ele está de olho na lavoura dele ao mesmo tempo, com problema de doença, praga, geada, que pode estar acontecendo agora. Esse tipo de coisa é bem complicado. Então, assim, é um desafio muito grande para o produtor rural ou para o empresário rural ele se manter atualizado sobre tudo isso. Soluções para o Brasil. Fomentar cooperativas agrícolas é uma forma muito, muito eficiente, tá, gente? Que é um dos fatores que fez o Brasil crescer muito como um país da agropecuária, é a formação das cooperativas, que a gente consegue juntar a produção de vários produtores, que são os cooperados, e comercializar junto, né? Então a gente consegue melhorar preço, a gente consegue melhorar até compra de insumos também. Então, uma das soluções legais é a gente aumentar essa prática do cooperativismo, tá? Melhorar gestão, controle e distribuição e agregar valor via beneficiamento e industrialização. Como eu já bateu nessa tecla, né, gente? E a gente consegue melhorar muito a nossa balança comercial se a gente conseguir parar de vender produto in natura e vender produto já industrializado. E a integração como estratégia, tá, gente? A industrialização gera maior valor comercial, a integração entre a empresa rural e o sistema agroindustrial é fundamental.
e é essencial para o futuro do nosso agronegócio, tá, gente? A gente não pode continuar vendendo soja in natura no volume que a gente vende todos os anos, tá? E comprando produtos industrializados. Quando a gente fala nos sistemas agroindustriais, a gente fala de alguns agentes, tá? Ou players, como diz a apostila, tá? Os sistemas agroindustriais, eles vão envolver uma cadeia de agentes atuando de forma integrada. A participação dos pequenos agentes também é muito importante, tá? E a gente tem aquela divisão que eu falei para vocês, de antes, dentro e depois da porteira. Antes da porteira, quem que são as pessoas quem que são os agentes que atuam antes da porteira, gente? Multinacionais que fornecem insumos, sementes, defensivos, fertilizantes, a gente tem muitas aqui no Brasil, tá? Acho que boa parte de vocês possam trabalhar nessas empresas, tá? Elas são bem grandes aqui no Brasil. Uma Bayer da vida, Syngenta, essas empresas grandes, tá? Indústria de maquinários agrícolas, tratores, pulverizadores, coletadeiras, empresas de prestação de serviços, software, consultoria e terceirização, e empresas de tecnologias, drones, sensores e inovação no campo. Esses são os que atuam antes da porteira, tá? Dentro da porteira são as propriedades rurais, a produção agrícola e pecuária, planejamento da produção, a infraestrutura, preparo de solo, plantio e o transporte e comercialização. E depois da porteira, a gente tem as indústrias, tá? Que fazem processamento industrial. A gente tem as indústrias de transformação, tá? Seria o caso de alimento processado, embalado. A gente tem as empresas comerciais também, os atacadistas, os varejistas, tipo Ceasa, Ceagesp. A gente tem os exportadores também, que entram nessa categoria. E a gente também tem um comércio direto, que seria o caso de feirante, esse tipo de coisa, tá? E, gente, nunca é uma regra, tá? Geralmente o antes da porteira ele não varia tanto, né? Agora, o dentro e depois da porteira, ele pode ser feito por uma pessoa só, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa rural ou do produto que ela produz, tá? Do que ela produz e comercializa. Sobre os players, todos os agentes integram o funcionamento do sistema agroindustrial, tá? A integração entre eles é o que vai determinar a nossa eficiência, tá? A eficiência da nossa cadeia de produção. E é muito importante a gente compreender a função de cada um deles, tá? O que cada um vai fazer, qual que é o papel que cada um vai desempenhar dentro da nossa cadeia. Agora, sobre cadeias de produção, tá, gente? A cadeia produtiva é um conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde a matéria-prima até o produto final. Isso é comercialização e consumo. Isso foi um autor aqui que tem na apostila de vocês também, tá? Essa é a definição desse autor sobre cadeias de produção. Quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente usa muito essa palavra elo, tá? E a gente tem os elos da cadeia produtiva, que são os produtores, distribuidores, prestadores de serviço, e os varejistas e os consumidores. A gente vai usar o exemplo da pecuária no Brasil para ilustrar esses elos, tá? Aqui no Brasil, a pecuária tem o maior rebanho comercial do mundo, tá? A gente também é o maior exportador de carne bovina. O maior rebanho do mundo não comercial é na Índia, mas o comercial que a gente usa para consumo e exportação, o maior é no Brasil. A gente tem 2 milhões de propriedades rurais, acho que, se eu não me engano, esses números aqui são de 2017, tá, gente? Tem 2 milhões de propriedades rurais, 2 a cada 3 hectares do Brasil são usados para a pecuária, tá? É a atividade que mais gera emprego no setor agropecuário e existem mais de 40 mil caminhões boiadeiros pelo Brasil, e a cadeia vai envolver vários elos, tá? A gente vai envolver frigoríficos, veterinários, indústria de trator, de sal,
indústria farmacêutica, muita coisa envolvida, tá? Indústria de construção, indústria de aço, tem cadeia de frio, então é muita a pecuária, ela gera muita renda e muito emprego no Brasil, tá? A importância do consumidor, tá? A entrega da carne, ela não pode ser limitada ao frigorífico. O consumidor dita preferências de tipo de corte, o nível de gordura, forma, se a carne vai vir in natura ou processada. O que eu posso falar disso? Assim, o mercado de carne, ele é muito, principalmente o interno, tá? Ele é muito, ele é muito específico. Por exemplo, dependendo da região, um corte de carne não dá certo em outra região. Existem lugares que a carne embalada a vácuo ela é mais aceita do que em outros a galera prefere que seja comprada no açougue normal, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está falando da comercialização, tá? Por isso que o consumidor ele é tão importante na nossa cadeia, porque ele também vai ditar a nossa estratégia, principalmente nossa estratégia de comercialização. Encadeamento técnico e financeiro, tá? Segundo Batalha, cadeias produtivas formam sucessão de operações técnicas e relacionamentos comerciais entre financeiros e entre comerciais e financeiros entre fornecedores e clientes. É aquela visão da integração que a gente tem que ter, tá, gente, entre os agentes do nosso setor agroindustrial, tá? É muito importante a gente ter um relacionamento bem comunicativo entre nossos fornecedores e os clientes, tá? Certificação de qualidade também é uma parte muito, muito importante da pecuária, tá, gente? Deve abranger precedência em manejo, raça, idade e peso de carcaça, inspeções de sanidade, garantia ao consumidor de qualidade exigida para o comércio. Nós somos grandes exportadores de carne bovina, suína e de aves também. O que acontece é que, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de várias garantias de que nosso produto está saindo daqui com qualidade, tá? E aí vem as certificações. A gente tem os selos para comercialização municipal, a gente tem o selo para comercialização estadual, e a gente tem o selo para comercialização nacional. No caso da pecuária, como a gente exporta muito, a gente também tem os selos internacionais, aí vai depender de para onde que vai a nossa carne, tá? Por exemplo, não é todo produtor, não é todo produtor que consegue uma certificação ou qualidade suficiente ou estrutura o suficiente de infraestrutura mesmo para conseguir exportar uma carne para a Europa, por exemplo, os parâmetros deles são muito mais exigentes do que, por exemplo, a gente vender carne para a China, tá? Então, também isso é algo muito, muito, muito importante na nossa cadeia de produção, a gestão da qualidade, tá? Para a gente conseguir acessar mercados mais diferenciados e também para fornecer um produto de qualidade para o nosso consumidor final, tá? Gestão da qualidade e do marketing são coisas importantes, tá? Para nossa cadeia de produção. Eu falei da gestão da qualidade para acessar novos clientes e para manter a confiabilidade do cliente no nosso produto, tá? Marketing também é muito importante. Um case de marketing que eu não sei se dá para falar que é um case de sucesso, mas na real que é um case de sucesso, é que nos últimos 10 ou 20 anos a gente aumentou um pouco não, bastante o consumo de carne suína. Aqui em Minas, o mineiro ele tem o costume de comer carne suína já, né? Porém, em outros estados do Brasil, a gente não, a galera não tem tanto esse costume.
e tinha muito preconceito sobre a sanidade de uma carne suína, sobre a sanidade, sobre a qualidade. A gente tinha o preconceito de que a carne suína ela vinha com muito parasita, a gente tinha a informação de que a carne suína era muito gordurosa e que fazia mal para o coração. Isso tem mudado nos últimos anos, tá? Isso é um esforço conjunto entre várias cooperativas e granjas para fazer com que o brasileiro consuma mais carne suína, tá? E isso é muito importante, é, o papel do marketing na nossa cadeia de produção, tá? Controle da produção pecuária, desenvolvimento de produtos conforme o mercado, por exemplo, produtos processados mesmo, né? A gente pode falar de carne embalada, já cortada, embalada a vácuo, charcutaria, salame, essas coisas, tudo entra na, no desenvolvimento de produtos, tá? A gente tem cortes diferenciados também, tá? Competência gerencial e mão de obra também são fatores muito importantes, tá? Na nossa cadeia também, gente, é muito importante a gente se manter, se manter atualizado no que se diz respeito à legislação, tá? Trabalhista, ambiental, trabalhista, tributária. A empresa, ela precisa se manter a par de tudo em relação à legislação, principalmente quando a gente está falando de empresas que exportam, tá? Principalmente na parte ambiental, existem certificações que você perde se você não tiver de acordo com alguma legislação ambiental, até trabalhista também, tá, gente? Locais que não respeitam legislação trabalhista, eles podem perder certificação e terem dificuldades em comercializar o próprio produto, tá? Incentivos e taxas de juros, isso aí também seria papel do Estado, tá, gente? Promover para a gente conseguir melhorar nossas condições. Tecnologia e automação industrial, tratamentos de efluentes e tecnologia da informação. Também são fatores importantes da nossa cadeia, tá? Tratamento de efluente também entra aqui na legislação ambiental. É outra parte muito importante para uma certificação, para comercialização internacional, tá, gente? Se você não trata efluente e não está de maneira satisfatória e gera muito impacto ambiental, isso não é bem visto com bons olhos no mercado internacional, tá? A gente tem vários exemplos de certificação, tá? Nesse sentido, principalmente no ambiental e efluente. A gente tem as ISO 9001, todas as ISOs, na verdade, que falam que existem mercados que exigem esse tipo de certificação para comercialização dos nossos produtos, tá? Integração da cadeia, relacionamento entre produtor, frigorífico, indústrias e varejo deve ser integrado, tá? Quando tudo não acontece junto, mas é um pouco mais raro. Bom funcionamento de todos os elos garante a entrega de um produto de qualidade ao consumidor final. Mas se todo mundo fizer o seu papel certinho, a gente, a gente tem um resultado satisfatório, tá? Agora a gente vai falar de agroindústria, tá, gente? Vou tentar falar um pouco menos de mercado e de coisas mais gerais. E a gente vai falar um pouco mais da nossa parte aqui, tá? É, O sistema agropecuário ele é um complexo agroindustrial e ele vai praticamente envolver toda a estrutura do agronegócio, tá, gente?
É o que eu falei para vocês, antes, dentro e depois da porteira. A empresa rural, ela tem que estar no centro dessa estrutura, tá, gente? E é responsável pela produção agropecuária. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter essa visão, tá? Não só de... Tem que ter essa visão da fazenda não como um fornecedor de matéria-prima, mas como uma empresa rural, tá? A gente tem os tipos de propriedade rural, gente. A gente tem agricultura familiar, propriedades médias e conglomerados. Cada um vai se conectar com o sistema agroindustrial de uma forma diferente, dependendo da escala, dependendo do produto, tá? Dependendo do mercado, dependendo da tecnologia. Primeiro aqui a agricultura familiar, tá, gente? No Brasil, a gente tem 5,1 milhões de propriedades rurais, tá? A agricultura familiar se enquadra em mais de 4,36 milhões dessas propriedades, fazendo que 84% de todas as propriedades rurais do Brasil sejam familiares, tá? Porém, de toda a área rural do Brasil, apenas 24,3% dessa área agricultável, ela entra nesses 84% de propriedade rural. Que quer dizer que a gente tem uma distribuição não muito eficiente de terra, tá, gente? Entre grandes empresas e agricultores familiares, tá? Aqui um gráfico para ilustrar bem, tá? A gente tem o total de estabelecimentos, que é 84%, 84% a propriedade de agricultura familiar, tendo só 24% da área total agricultável, tá? A importância da agricultura familiar, gente. A agricultura familiar, ela é quem produz o alimento do nosso dia a dia. O que está na nossa mesa geralmente vem da agricultura familiar, tá, gente? Arroz, feijão, mandioca, leite, café, frutas, principalmente, tá? Então, isso é muito. É a parte. É quem nos alimenta mesmo, é a agricultura familiar, tá, gente? Produção de proteína animal, tá? Carne bovina, suína, ave, leite derivado. Leite também é uma parte que a agricultura familiar ela é muito importante, tá? Faturamento anual de 55 bilhões por ano, tá? E o Brasil é o oitavo maior produtor agrícola do mundo em volume, tá? Aqui um gráfico para vocês terem noção da contribuição da agricultura familiar dos produtos que a gente consome. Ó, 70% do feijão plantado vem da agricultura familiar, 46% do milho, 34% do arroz, 38% do café, 21% do trigo, e aqui que fica alarmante o negócio. Alarmante não, né? Mas é que fica importante o negócio. 87% da mandioca vem da agricultura familiar, 60% do leite, que é uma fatia muito grande, tá, gente? O leite aqui, principalmente, a gente tem muito a organização de cooperativa também, tá? Então, é o que viabiliza muito a produção familiar de leite e derivados, tá? Porque eles são bem organizados entre eles. Aqui é nas produções de carne, tá? 30% da carne bovina vem desse modelo de agricultura familiar, aves 50% e suínos 59%. Também, gente, todos esses aqui, principalmente aves e suínos, eles também têm muita cooperativa, tá? Eles têm alguns modelos de integração que facilitam muito essa comercialização, tá? Então, por exemplo, às vezes você está comendo uma carne de porco ou um frango que você comprou no mercado, que pode ter vindo da agricultura familiar, que esse agricultor, ele conseguiu, ou alguma cooperativa acessou ele, e ele comercializou por ela para chegar no mercado, tá?
A relação da agricultura familiar com a agroindústria, que é muito importante, tá, gente? A agricultura familiar, ela tem essa característica de ter a produção, ela é descentralizada, né? É diferente dos grandes produtores. Então, a gente tem várias pequenas propriedades em vários lugares. A gente tem, ela é muito importante para a alimentação de pequenas agroindústrias, tá? E também grandes agroindústrias, através de cooperativas, principalmente, mas principalmente pequenas agroindústrias, produto artesanal, e mercado um pouco mais diferenciado, tá? Grandes agroindústrias, os produtores familiares geralmente acessam grandes agroindústrias através das cooperativas também, tá? Que aqui a gente tem exemplos como a Coamo e a Cocamara, as duas são do Paraná, mas a gente tem aqui em Minas também, a gente tem a aqui em Minas não sei nenhum exemplo, mas a gente tem a Copavel também, tem algumas outras cooperativas. Cooperativas e associações fortalecem o acesso a mercados institucionais, tá? Você tem acesso melhor a grandes indústrias e a comercialização ela é muito facilitada quando a gente fala de cooperativa, tá? Então, o pequeno produtor, como ele tem um volume, geralmente ele tem um volume menor de produção, a agregação de valor ela é ela é mais facilitada, tá? Por exemplo, no processamento de hortifruti, a gente vender verdura lavada, embalada, você já agrega um valor legal. Você fazer o processamento mínimo, às vezes um corte, descascar uma fruta antes de ir para o consumidor final, tá? É, produção de ovos organizados, já vende o ovo na bandeja, entendeu? Mas isso geralmente é para produtores menores, tá, gente? Para agricultura familiar, frutas polidas também. Agroindústria, a gente tem quando a gente fala de agroindústria, a gente tem uma melhora na nossa renda, melhora na qualidade de vida do agricultor familiar, tá? Então, assim, quanto mais a gente agregar valor ao que sai do campo, melhor pro agricultor, tá, gente? Agora, para grandes propriedades e conglomerados, a gente tem um foco diferenciado, tá? Geralmente a gente está falando de empresas grandes, de grandes extensões de área, tá? E aí o foco desse pessoal é soja, milho, algodão e carne, geralmente. A soja que a gente fala, ela é uma economia de escala, então quanto maior produtor de soja você é, menor é o seu custo, tá? Tipo, um pequeno produtor de soja, ele tem um custo muito maior do que um gigantesco produtor de soja, tá? Por unidade de área, por exemplo. A gente tem foco em commodity, alta tecnologia e mecanização em todos os sentidos, tá, gente? A gente tem as máquinas de última geração, a gente tem drones, tecnologias, eles usam os melhores insumos, eles usam as melhores tecnologias de forma geral, tá? A melhor semente. A gente tem gestão profissional, geralmente eles se comportam como empresas mesmo, tem RH, tem, tem os setores dentro da empresa, tá? E operam mesmo como empresa. Os grandes agricultores e conglomerados, eles têm conexão com o mercado internacional, como eu falei para vocês, influência direta de bolsas de mercadorias. No caso do exemplo, que eu dei o exemplo também, a Bolsa de Chicago, que é a que define o preço da soja aqui no Brasil. Eles são mais expostos a oscilações de mercado internacional, principalmente, tá, gente? Oferta e demanda global, eles são muito sujeitos a isso, tá? Mas como eles também são muito grandes, eles também têm mais facilidade para absorver esse tipo de variação, tá? O pequeno produtor, ele é sujeito de forma mais brusca a esse tipo de variação. Por isso que a gente tem essa diferenciação entre grandes e pequenos produtores na cultura que eles atuam. Pequenos produtores e propriedades mais familiares, a gente trabalha mais com hortifruti e produtos
mais voltados para o mercado interno, né? Aí quando a gente fala de grandes propriedades, a gente está falando de commodities, exportação, tá? E aí eles têm essa melhor, eles têm a capacidade de absorver essa flutuação do mercado em questão de preço, tá? Aí outros fatores que influenciam oferta e demanda global, estoques internacionais, commodities geralmente ela pode ser estocada, então às vezes você tem uma demanda menor porque você tem estoque do produto em algum lugar, entendeu? Clima e política também afeta bastante. Essa semana a gente teve problemas aí com a guerra do Irã com o Israel, né? E o Irã é um grande fornecedor de ureia para o Brasil. Se eu não me engano, é o maior, tá? E a gente já estava tendo problemas no mercado interno, principalmente na venda de adubo. As empresas que vendem adubo pelo Brasil, eles já não estavam colocando o preço, eles sabiam que poderiam ter problema no fornecimento, tá? Porque a gente sabia que essa ureia eles podiam vender uma ureia que não podia não chegar aqui no Brasil por conta dos conflitos que estavam acontecendo, tá? Eu espero que isso dê certo logo, porque a gente não pode ficar sem nitrogênio na nossa lavoura, tá? Canal de distribuição das grandes propriedades, tá? As grandes propriedades, eles têm facilidade de comercialização também por conta de volume também, tá, gente? Eles atendem agroindústrias e exportadores, não atuam, é muito raro eles atuarem em mercado local, tá? Geralmente eles fornecem matéria-prima mesmo, geralmente entregam um atacadista, tá? Porque para redução de custos, principalmente de logística e de beneficiamento também. É, mas assim, gente, vou dar um exemplo prático do que eu já trabalhei. Por exemplo, a indústria da batata ela é uma exceção nesse caso aqui, porque grandes propriedades e grandes conglomerados, eles forneciam batata para a empresa que eu trabalhava, mas que coisa de gente que tinha 1.200 hectares de batata, que para soja não é muito, mas para batata é bastante, sabe? Gente que tinha 1.200 hectares de batata fornecia para a gente, empresas grandes, que já tinham estrutura logística própria, até um produtor rural que tem 5 hectares de batata também fornecia para a mesma fábrica, tá? Então, a gente tem que analisar sempre de caso a caso, tá, gente? O grande produtor e o pequeno produtor, às vezes eles conseguem fornecer o mesmo produto, mas a gente tem que analisar de caso a caso, tá? A integração da empresa rural ao sistema agroindustrial vai variar conforme o seu perfil produtivo. A agricultura familiar e os conglomerados são muito estratégicos, tá? Cada um da sua forma. A agroindustrialização vai agregar valor, renda e fortalece o agronegócio para todos os dois, tá? O agregar valor, ele é importante tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor, tá? Agora, a PCP, que é uma parte muito importante da nossa empresa rural, que é o nosso planejamento da produção agropecuária, tá? A gestão começa com planejamento orientado ao mercado. A gente tem que saber como é que está o mercado, como que a gente vai vender e por quanto a gente vai vender e para quem a gente vai vender antes da gente plantar, tá, gente? É muito importante que a gente, antes de ter a planta no campo, a gente saiba para onde ela vai, para a gente não ter nenhuma surpresa no final da safra, né? A empresa rural deve atender demandas de mercado e operar com visão empresarial. E a gente tem que visar sempre o lucro, tá, gente? Não é só plantar para ter alguma coisa na terra. A gente tem que, para a terra não ficar nua, né? A gente tem que pensar no lucro da empresa, tá? Agora, a propriedade rural
versus empresa rural, para a gente saber a diferença entre elas e como que a gente como que deve ser abordado os assuntos em cada uma delas, tá? A propriedade rural, nos moldes antigos, que é o que a gente espera que aconteça o mínimo possível para o nosso bem, tá? Ela é uma gestão mais tradicional, ela é baseada em experiência, no conhecimento que o avô passa para o filho, que o filho passa para o filho, é, e, as, e assim a gente não tem uma visão de lucro, uma visão empresarial da empresa, né? A gente tem a visão só de fornecimento de matéria-prima e de plantar comida, o que não é ruim, gente, mas assim, a longo prazo e para uma visão de rentabilidade econômica, é melhor que a gente trate a propriedade rural, mesmo que seja pequena, como uma empresa rural, onde a gente tem gestão profissional, a gente foca no lucro, a gente pensa na estratégia, tá? A gente tem tática de operação, a gente tem estratégia de comercialização, e isso tudo faz muita diferença, tá? A longo prazo. Aí, quais são os desafios do nosso planejamento agropecuário, tá, gente? O que plantar, ou criar, ou desenvolver, tá? Tudo isso vai variar muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre faz rotação de cultura, né? Depois da soja, a gente planta alguma coisa para a terra não ficar nua. Pode plantar alguma coisa para safrinha, mas é muito importante a gente planejar e saber o que que vai estar no campo, se a gente vai conseguir comercializar, se eu vou plantar à toa, ou se eu vou plantar só para fazer cobertura no solo, se eu vou conseguir, por exemplo, aqui em Araxá, na região daqui de Araxá, a gente tem muito plantio de sorgo. E o sorgo, ele não segue o mercado internacional, né? Ele não é tratado como uma commodity. Ele é feito para alimentação animal, né? A gente planta para alimentação animal. Porém o preço dele não é ditado por bolsas internacionais. Mas pelo preço da carne e pela demanda, a oferta e a demanda do próprio sorgo. Há uns 2 anos, não estava compensando pelo preço do sorgo colher. Tipo assim, não pagaria o custo da colheita para comercializar o sorgo. Isso foi falta de planejamento, tá, gente? Porque no ano anterior, os produtores que plantaram sorgo ganharam muito dinheiro, eles conseguiram vender a um preço bom. No ano seguinte, todo mundo quis plantar. E aí a oferta aumentou, a oferta pelo sorgo aumentou muito. E quem não tinha se planejado e quem plantou, muitos dos que plantaram levaram prejuízo, não conseguiram nem colher por conta do custo, tá? Então isso é muito importante, a gente saber o que plantar, quando plantar, para quem comercializar, como que a gente vai comercializar. Esse tipo de visão a gente tem que ter numa empresa rural, tá? Estudo do mercado é essencial. Saber de oferta e demanda, saber quem que vai comprar, quando vai comprar. Diagnóstico inicial, força, fraqueza, concorrência, oportunidade, ameaça. Isso aqui, para toda empresa, a gente entra nessa questão aqui, tá? Agora, as perguntas estratégicas para o nosso planejamento. A gente sempre tenta se perguntar algumas coisas, tá, gente? Qual que é o custo da qualidade mínima exigida? Se a gente vai produzir, a gente vai conseguir produzir um produto de qualidade que a gente vá conseguir comercializar de forma satisfatória? Quem que vai comprar a produção? A gente vai vender para uma cooperativa, a gente vai vender para uma empresa, a gente vai vender para uma indústria, a gente vai vender para outro produtor rural, tá? Se a gente vai vender para o SEASA, a gente vai vender para o governo, depende, tá, gente? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, porque a gente tem que ter sempre uma forma de escoar a produção, tá? Onde e como comprar insumos, se tem mão de obra, se tem infraestrutura adequada, se a gente vai atender mercado local na comercialização, regional, ou se vai ser commodity, que também isso vai mudar muito o nosso manejo e a nossa abordagem, tá? Principalmente na comercialização, de novo. Com algumas perguntas respondidas, a gente vem na construção de cenários, tá? A gente tem que criar vários cenários, a gente tem que ter uma projeção do que pode acontecer
no mercado até o final da colheita. Então a gente tem que estar sempre preparado para as diferentes possibilidades, tá? Para melhorar a nossa tomada de decisão. Os nossos cenários, geralmente, a gente precisa que eles contemplem pelo menos 3 situações, tá? A gente tem o mercado estável, que vai se manter da forma com que a gente espera. A gente tem o cenário pessimista também, que seria o mercado em queda. E a gente tem o cenário otimista, que seria a valorização do nosso produto e aumento da demanda, quando a gente vai conseguir ganhar um dinheiro a mais e conseguir um preço melhor, tá? É importante a gente preparar a decisão para todos os cenários, tá, gente? Principalmente para o pessimista, tá? A gente tem que saber como a gente vai agir de acordo com o que está acontecendo no mercado e de acordo com o que com o que pode acontecer com a gente, tá? Objetivos, estratégias e execução. Definir os objetivos por cenário. Em cada cenário a gente vai ter que ter um objetivo diferente e a gente vai ter que ter uma estratégia diferente. As estratégias a gente tem que traçar de acordo com cada cenário, né? E vai ser como que a gente vai chegar no resultado do nosso planejamento, a nossa estratégia, né? A partir daí, a gente tem a execução do que a gente planejou e a gente tem que entender como e o que a gente precisa fazer para conseguir o resultado positivo ao final da safra, tá? Independente do cenário que a gente estiver vivendo. Desafio, tempo de produção e dinâmica de mercado. A produção leva meses ou anos, o mercado muda diariamente, planejamento e flexibilidade são cruciais. Isso aqui depende muito do nosso produto, gente. Vou dar um exemplo bem ilustrativo para vocês de algo que aconteceu esse ano. Eu já usei o café como exemplo, porque esse ano o café teve uma quebra de safra, né, por conta da seca, e o café ficou muito caro e o produtor estava vendendo o café muito caro. Por um preço muito bom para ele, né? O, o produtor que viu que o café estava caro e ele cresceu o olho, e ele falou, não, eu vou plantar mais café, e por conta desse preço, né? Só que o café ele começa a produzir e não produz muito ainda. Nos primeiros, depois de 2 ou 3 anos, você plantou ele, né? Você plantou a muda, 2 a 3 anos para ele começar a produzir. O cenário, depois desses 2 ou 3 anos, ele vai ser muito diferente do que aconteceu agora esse ano, do preço do café. Daqui a 2 ou 3 anos, a gente pode não ter uma quebra de safra, outros produtores podem ter pensado a mesma coisa que você e plantou mais café, o que vai fazer com que a oferta aumente muito e o preço desça. Mas, assim, são riscos que a gente corre, né? A soja também aconteceu isso esses tempos, que quando o dólar estava... Durante a pandemia, a soja estava bem, o dólar estava alto e a soja estava bem lucrativa, né? Só que quando o cenário voltou ao normal, a oferta por soja estava muito alta e o preço da saca de soja foi lá embaixo, fazendo com que muito produtor tomasse até prejuízo, tá, gente? Então a gente tem que estar muito atento ao tempo que as coisas demoram para produzir, tá? E ao que vai acontecer com o mercado daqui ao tempo que a gente vai poder colher o que a gente produziu. Por exemplo, outro exemplo que dá para ilustrar bem foi do eucalipto. Teve uma época, acho que uns 15 anos atrás, que o eucalipto estava com um preço muito, muito bom. E o eucalipto, ele demora no mínimo 7 anos para crescer, né? Então, muita gente viu que o preço do eucalipto estava bom, lá por, sei lá, 2009, 2010, o preço do eucalipto estava bom, e plantou eucalipto. O que aconteceu? Aumentou muito a oferta pelo eucalipto. Hoje em dia, o eucalipto é uma madeira muito barata, mas teve muita gente que enriqueceu plantando eucalipto antes, entendeu? Mas a gente tem que sempre pensar no tempo de produção e de como o mercado ele vai flutuar em relação
a oferta e a demanda, mas principalmente a oferta, tá, gente? Que é o que mais é o que é mais fácil de prever. Vamos lá. Controle de custos na produção agropecuária. Implantar o planejado com eficácia é muito importante. Os custos são críticos para a competitividade e monitorar a execução e resultados constantemente. No contexto de competição dos mercados do agronegócio, o custo ele é muito relevante, tá, gente? Acho que é o fator mais relevante da gestão, é você gerir os custos, tá? É o que vai ditar o seu lucro, é o que vai ditar se você não está tendo prejuízo também, né? Então é muito importante a gente monitorar sempre a situação da nossa cadeia produtiva nesse sentido, tá? Principalmente em relação a custo. Informação e avaliação contínua, definir objetivos e métricas, coletar dados durante a produção e fazer análises e relatórios periódicos, tá? A dificuldade operacional de infraestrutura, de pessoal, intempérie climática, fitossanitária, vai limitar muito a capacidade da gente absorver essas informações e entender elas, tá? Tipo assim, o dia a dia do produtor, ele é muito corrido, né? Então, esse tipo de... Ele monitorar custo, além de ter que monitorar a lavoura ou a criação, é algo que é muito complicado, sabe? É um malabarismo que o produtor tem que fazer. Então, é aí que a gente entra, aí que entra o gestor, tá, gente? Fluxo de caixa e sustentabilidade, gente. Além do nosso custo, é muito importante que a gente controle e cuide do fluxo de caixa, tá? Ele tem que ser muito bem planejado. A gente tem que ter disponibilidade de recurso financeiro para que as contas sejam pagas em dia, sem atraso, tá? É muito importante que isso aconteça. Às vezes a gente também precisa, existem gastos imprevisíveis também, mas principalmente, gente, pagar contas em dia. Por quê? Contas atrasadas geram juros e os juros aumentam o custo. Às vezes até inviabiliza a nossa operação por conta de juros, tá? Então é muito importante controlar fluxo de caixa. E aí que entra gestores também, tá? Ó, gestão eficaz, inclusão financeira, estratégia e tática. A contabilidade deve ser gerencial e não só fiscal, tá? Perfil do gestor rural eficaz, gente. Você tem que saber, você tem que dominar os processos agrícolas, tá? Você tem que saber o ciclo das plantas, como elas funcionam, tá? É importante vocês saberem de gestão também, economia. Então, para a gente desempenhar essa função, nós temos que ser profissionais bem completos, tá? A gente tem que, a gente tem que ter uma formação bem abrangente e um conhecimento bem abrangente, tá, gente? Gente, agora vamos falar um pouquinho da expansão das fronteiras agrícolas, tá? Para finalizar. Falta quantos slides? A gente vai falar de mais algumas coisas também, mais de industrialização. Aí, como falei no começo da aula, a nossa fronteira agrícola começou a se expandir na década de 80, tá? Avançando até a década de 90, principalmente do sul para o Cerrado, tá? O Cerrado que hoje que compõe cerca de 22% do território brasileiro. Antigamente a gente não explorava o Cerrado por causa do solo, eram solos muito ácidos, tá? E depois com o advento da tecnologia e da pesquisa rural, a gente conseguiu driblar esse tipo de problema. Os solos do Cerrado, eles, de maneira geral, eles são
pouco férteis e bons estruturalmente. Então, são solos planos que a gente consegue mecanizar, solos profundos, tá? Tem estrutura boa, porém eles são deficientes na questão da fertilidade. E isso a gente conseguiu durante os anos 80, a gente conseguiu principalmente através de principalmente através de correção, tá, de pH, a gente conseguiu driblar bem essa falta de fertilidade e problemas que impediam a nossa exploração agrícola do Cerrado, tá? E esse avanço se deu com a expansão da produção de grãos, tá? Soja, milho, café. Em algumas regiões o Cerrado não é forte no café, muito pelo contrário, tá? E liderados todos pela produção de pecuária extensiva através da região do Mato Grosso do Sul, tá? E os principais estados dessa primeira expansão nos anos 80 é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o noroeste de Minas, no primeiro momento, tá? E depois, que é a nossa história mais recente, a gente está expandindo para o Mato Piba, que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, indo até a fronteira amazônica. A gente já está no Pará também, tá, gente? Pará já é a nossa nova fronteira agrícola e está sendo bem desenvolvida, tá? Tem um pessoal que se formou comigo já está indo trabalhar para lá. Desafios da expansão territorial, gente. Desafio da nossa expansão da nossa fronteira, da nossa fronteira agrícola. Transporte de maquinário, não só da nossa, tá? De qualquer expansão. Mas a falta de infraestrutura é a pior parte, tá? De apoio da produção. Transporte de maquinário e insumo até a região de expansão. O frete vai ficar mais caro, as estradas não têm tanta qualidade, tá? Má qualidade nas estradas que conectam os estados do centro do país. Quanto mais para o centro do país, não sei se isso ainda é realidade, mas quanto mais para o centro do país, piores eram as estradas, tá? Distância da área de produção até a área de comercialização, que são, no caso da soja, são os portos. A região central ela fica bem longe da costa, né? O que também dificulta a nossa comercialização. Falta de infraestrutura logística para a colheita, armazenamento e beneficiamento. A gente não tem a mesma estrutura de cooperativa que você tem no Paraná, por exemplo, você não tem nas novas fronteiras agrícolas, tá? Mas já está melhorando isso, tá, gente? Isso é algo que está em andamento agora e a tendência é que melhore, tipo assim, cada vez melhor, tá? Falta de caminhões ou ferrovias que pudessem atender os transportes tanto do sul para o Cerrado, como depois da produção até o sul. Foi um grande problema a falta de caminhão. Hoje em dia a nossa frota está um pouco melhor, tá? E estamos construindo ferrovias também. Tem uma ferrovia que está sendo construída, acho que é de Lucas do Rio Verde até o Porto de Santos, que vai ser muito bom. Vai ser algo bem benéfico aí para o nosso agronegócio. Dificuldade por parte dos produtores de começar a vida nessas novas fronteiras eram áreas de mato, né, de vegetação nativa, que não tinha infraestrutura de hospital, de esgoto, de luz elétrica, mas deu certo, gente. O nosso centro-oeste hoje em dia ele é muito forte por conta da coragem e dessa galera que passou dificuldade há 40 anos atrás, tá? Cooperativas de desenvolvimento, gente, é muito importante que eu falei para vocês. A cooperativa ela acelera o nosso desenvolvimento, porque ela vai ajudar muito na distribuição dos insumos, ela vai dar apoio técnico, ela vai ter maquinário para emprestar ou alugar. A gente tem. E tipo, foi isso que fez com que a região central do Mato Grosso do Sul e do Goiás, se desenvolvesse tão rápido, tá? Porque as cooperativas elas ajudaram os produtores a recomeçar nessas regiões. Como eu falei para vocês, com distribuição de insumo, maquinário fertilizante, com assessoria técnica, no caso agrônomo, veterinário, com apoio operacional, com gente especializada,
com gestão de financiamento, que também as cooperativas fazem, tá? As cooperativas geralmente têm bancos dentro dela para facilitar linhas de crédito, entre outras coisas. E o apoio humano também, né? O apoio humano para começar uma vida nova em um lugar novo. Então, as cooperativas foram muito importantes nesse sentido. E aí, a gente tem as agroindústrias, que é a nossa parte, nesse avanço, tá? Além do avanço das cooperativas, as inúmeras agroindústrias se deslocaram para essas regiões, tá? Criando cadeia de produção, criando cadeias de produção e industrialização. A gente integra a produção com a industrialização, que facilitou muito as movimentações logísticas, tá? O suprimento desses produtos manufaturados, tipo óleo, grão, carne para a região, não precisa mais vir do sul. Que, por exemplo, antes eles plantavam, mandavam a produção para o sul, e do sul ou de outros estados eles compravam o produto já processado, tipo carne, produto industrializado mesmo. A industrialização ter ido para essas regiões centrais melhorou muito a qualidade de vida das pessoas e facilitou muito essa expansão, tá? A gente teve crescimento de cidades em volta disso, tá? Hoje em dia, por exemplo, a cidade que eu usei de exemplo, Lucas do Rio Verde, é uma cidade muito rica, é uma cidade que tem indústria, tem muito, muito desenvolvimento humano mesmo, tá? A migração de grandes indústrias, maquinários e insumos, favorecendo o preço pago pelos produtores e ajudando a terem preços mais competitivos no mercado também, tá? O desenvolvimento de novos mercados apoiados pelos grandes traders do Sudeste e Sul do Brasil. Gente, a nossa expansão ela foi muito certa, tá? Hoje em dia o Brasil ele é essa potência no agronegócio, na agropecuária, por conta dessa nossa expansão para o Centro-Oeste. Se a gente conseguir replicar isso para o Mato Piba e para as nossas novas fronteiras, ninguém segura a gente, tá? Agora, agroindústria e comercialização, gente. Quando a gente pensa na agroindústria, a gente tem que entender ela como uma compradora de matéria-prima, tá? De produtos agropecuários. A agroindústria ela vai agir como um intermediário, tá? Porque ela tem que fazer uma compra justa. É bom que ela faça uma compra justa, mas eles precisam fazer uma boa compra para ter o custo menor de produção, tá? Produtos industrializados geram mais renda, como eu falei para vocês, estou falando desde o começo da aula. Facilita o acesso a novos mercados, por exemplo, Europa e Ásia e outros para onde a gente possa vender, tá? E a qualidade da produção vai impactar diretamente na rentabilidade, tá? A qualidade na produção é muito, muito importante, tá, gente? Um produto de qualidade, se a gente fornecer um produto de qualidade, o processamento vai ser mais fácil, o produto ele vai render mais na fábrica também, tá? A gente vai ter um rendimento maior na produção industrial, a gente tem uma duração maior de produtos manufaturados também, quando a gente está falando de qualidade da nossa matéria-prima, e a gente também tem maior padronização no produto industrializado, tá? Quando a gente consegue manter a qualidade da nossa produção. E ela vai impactar diretamente, tá? A rentabilidade e a agregação de valor no nosso produto industrializado, tá? Produtos agrícolas aumentam consideravelmente o preço após o processamento agroindustrial. Processos como beneficiamento, transformação e industrialização vão agregar muito valor comercial nos nossos produtos, tá? Competitividade e rentabilidade. O produto com valor agregado tem maior rentabilidade do que o in natura, que eu falei para vocês no começo. A gente tem que buscar sempre agregar valor a esses produtos, tá? E não vender só produto in natura.
É essencial para a sustentabilidade financeira dos produtores e da cadeia industrial. Aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo claro de como a industrialização ela vai agregar valor no nosso produto in natura, tá? O agronegócio precisa adotar um modelo de verticalização produtiva, que a gente precisa fazer tudo, tá? Produzir, beneficiar e comercializar os produtos com valor agregado. Aqui um exemplo para vocês da soja, tá? Do preço que a gente consegue vender a soja in natura e industrializado, ó. Produtos rurais pagos ao agricultor antes do processamento industrial. Aqui a soja. O preço do quilo da soja, R$ 1,37. Carne de tilápia, R$ 5,00. Antes de industrializar, tá? Valor pago ao produtor. Feijão, R$ 3,33, que tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. R$ 3,33. Depois de industrializado, olha o valor no mercado, tá? Preço do quilo da soja, R$ 7,49. Tilápia empacotada, congelada, R$ 35,00 o quilo. E o feijão empacotado, R$ 8,50. Aí que vocês veem um aumento de preço, tá? Para mais. 546%, 636%, 255%. Aí que vocês conseguem... Aqui dá para a gente visualizar bem, gente, o quanto a gente consegue agregar de valor com a industrialização, tá? Com o processamento mínimo. Impactos da nossa agroindustrialização, gente. Qual que é o resultado da gente conseguir agregar esse valor? Melhoria na balança comercial, aumento da renda no campo, tá? E desenvolvimento econômico social das regiões produtoras. A gente gera muito emprego. Além da gente aumentar o lucro, a gente conseguir industrializar os nossos produtos, a gente gera muito emprego, tá, gente? Conclusão final: agregar valor é o caminho para um agronegócio mais competitivo e sustentável. A agroindústria é essencial entre o campo e o mercado consumidor. A gente está aqui no meio da cadeia, né? A gente que vai levar o produto do campo ao consumidor de maneira satisfatória, tá? E a parte do agregar valor, acho que eu já falei umas 10 vezes durante a aula, que é muito importante a gente agregar valor para melhorar muito a nossa rentabilidade, tá? E a nossa competitividade no mercado externo. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. E até a próxima. Certinho, Caio. Obrigado, deu certinho a aula. Foi show. Obrigado, eu me enrolei um pouquinho, mas obrigado. Deu para te escutar perfeitamente, a câmera tá ótima, tá? Muito agora, bom. Dia 30/6 é a segunda aula. Isso, tá tudo ok. Aí é o mesmo esquema, pode ser às 19 horas, o horário Não, padrão? pode ser às 19, pode ser às 19. Certinho. Aí a gente te manda o link na parte da tarde, 6h30, 6h40 aí, você já pode entrar, né? A gente tá ok, você já entra, é o mesmo esquema. Beleza. Certinho? Depois você só me envia os slides, por gentileza, pra gente colocar no portal. Beleza, tranquilo. Tá bom? Obrigada, Vou te mandar Caio. aqui no WhatsApp. Tchau, obrigado. Tchau. Até mais. Até.